Adonai Hamevora Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachal Banu Mikol Amin Venatan Lanu Et Torato. כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה, בהלל ותפילה שתשבור כל חומה ותביא לתחייה, למודעות לשמך. לא בחיל, לא בכוח, כי אם ברוחך נאמין שתכין לבבות ששייכים לך. Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom para quem está pelo Facebook, pelo YouTube, a todos que saíram das suas casas para aprender a palavra do Senhor. A semana é a Parashá Metzorah. Nós estamos num Shabbat que antecede Pessar. Nós vamos ter 2 Shabbats de Pessar. Próxima semana já temos o primeiro, mas nós vamos comemorar Pessar no segundo Shabat, não é isso, Rafael, presbítero? Isso. Então, eu provavelmente estarei indo para São Paulo amanhã à noite, buscar as bandejas de Pessar, ok? Então, estamos preparando para daqui 2 semanas nós termos então a festa de Pessar. Parashá Metzorah está registrado no livro de Vaikra, capítulo 14, versículo 1. E vamos passar por alguns versículos da Bíblia. Se concentre aí, porque você vai aprender muito. Muito, muito, muito. Amém? Um leproso chegando diante do sacerdote para fazer uma inspeção na sua pele, para saber se a tzarat dele já estava curada. A imagem está ali. Vamos lá. Está escrito assim. Você leu 14:1? Ou lê? 14:1 e 2, né? Ah, você foi até o 4. Eu vi que você estendeu mesmo. Amém. Vaikra, Levítico, capítulo 14, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Vayedaber Adonai el Moshe lemor, Zot tehye Torah hametzorah beyon tahorato vehuva el ha-kohen. Adonai disse a Moshe: esta será a lei concernente à pessoa afligida com tzarat no dia de sua purificação. Ela será levada ao Kohen. Vamos entender o que a Bíblia está falando na questão da palavra Metzorah, na palavra Tzarat. O que isso quer dizer? O que Deus, entre as linhas aqui, está explicando para nós, para a igreja? Vamos lá, presta atenção. A palavra Metzorah, eu poderia traduzir como pronúncia,
a fala, aquilo que é expressado verbalmente. Eu não coloquei na tela, mas eu vou explicar para você verbalmente essa primeira parte, é muito rápida. Metzorah, aquilo que é falado, aquilo que é pronunciado. E as duas últimas letrinhas, o que é? Ra. O que significa Ra? Mal. Então, Metzorah, aquilo que é falado de mal. Toda vez que alguém abre a boca para falar mal de alguém, então o vocabulário expresso através da fala mal de alguém. Metzorah é uma frase pronunciada contra alguém, difamando uma pessoa. Isso é Metzorah. O Metzorah, ele gera uma enfermidade chamada Tzarat. Tzarat, alguns líderes espirituais dizem que o Tzarat é lepra. Nós temos muitos tipos de lepra. Nós temos aquela lepra que ela consome, ela corrói, chama lepra corrosiva. Eu não sei se é bem essa palavra que é usada, mas ela vai comendo os dedos. Daqui a pouco o cidadão está só com a mão, a palma da mão. Ela começa a comer os dedos dos pés. Essa lepra é uma das mais terríveis que existe. Mas nós temos outros tipos de lepras. Tudo que ataca a sua pele, toda doença de pele, era tido na antiguidade como um tzarat, como uma lepra. O Talmud diz o seguinte, que essa tzarat, eu não posso chamar ela de exatamente uma lepra, mas é uma doença na pele, em que a pele embranquecia. Olha que coisa interessante. Quando alguém falava mal do seu próximo, aparecia uma mancha nele. Prova disso, a irmã de Moshe, Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho, ela bateu de frente com Moshe. Ela disse assim: por que só ele tem unção de Deus para falar com o povo? Por que só Moisés foi escolhido? Eu também posso ser escolhida. Na hora que ela acabou de falar contra Moisés, uma nuvem pairava sobre eles, que era Shekhinah, a glória de Deus. Imediatamente a nuvem foi removida. Escuta isso. Deus tira a nuvem. Aharon olha para Miriam. Ela embranqueceu o corpo de cima embaixo, da cabeça aos pés. Ela ficou leprosa inteirinha. E Aharon disse assim: Senhor, pecamos contra o teu ungido, tira de nós essa maldição. Ele entrou em pânico, porque tinha acabado de falar do líder. Assim que Yeshua vem, inaugura a Brit Hadashah, chamado Novo Testamento, essa condição de falar mal do seu próximo e a pele embranquecer, não aconteceu mais. Mas pelo que eu já estudei, pelo que eu já analisei, ela não está na pele, mas no campo espiritual, ela está na sua alma. Eu creio que quando os sopros contaminados voam perto de você, quando os espíritos caídos passam perto de você, eles veem a mancha em você, porque ela hoje é espiritual. Então eles identificam quem tem tzarat. Agora o Talmud diz que a mancha na pele é uma punição pelos pecados cometidos contra o próximo. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu não quero ouvir a resposta. Eu quero que vocês meditem. Se hoje as pessoas ficassem brancas de falar mal do próximo,
como estaria a população? Olha, a população era albina. Misericórdia. Gente, o que mais acontece hoje é falar mal do próximo. Agora, sabe o que acontece? O mais grave: recebe a mancha quem falou e quem ouviu. Sabe por quê? Para falar, só tem uma forma de você falar mal de alguém: se tiver alguém para ouvir. Se não tiver ninguém para ouvir, você vai conversar com o espelho? Falar mal de alguém para o espelho? Então, para falar mal de alguém, tem que estar sempre alguém, tem que estar ouvindo. Peca quem fala, peca quem ouve. Vai passar por maldição quem fala, e vai passar por maldição quem ouve. Portanto, é uma doença que se manifesta na pele, porém, ela é de âmbito espiritual. Eu já ensinei isso aqui alguns anos atrás. Eu vou frisar. Eu sei que já tem uns 4, 5 aqui na casa, que quando alguém vai falar mal do outro, ele já sai fora. Ele não quer ouvir, é inteligente. Seja inteligente. Se alguém for levar maledicência, falar mal de alguém para você, corra, você vai pagar junto. Eu vou falar para vocês, eu tenho a maior dificuldade de pagar os meus defeitos. As minhas falhas do cotidiano, eu tenho uma dificuldade enorme para pagá-las. Eu ainda vou pagar do outro. Você está custando carregar seu fardo, você ainda vai carregar o do outro, que foi fofocar para você? Agora olha que legal. Quais pecados geram a tsarat, que é proveniente da metsorá, de falar mal? Eu vou fazer uma lista de 7 pecados. Eu quero que você preste atenção, dá uma olhada. Olha de onde surge o tsarat, a enfermidade na alma de quem comete a metsorá. Primeiro pecado que encabeça a lista: Lashon Hara. Lashon vem de língua. Língua maldita. É aquele cidadão que todo dia está falando mal de alguém. Orosh, e se a pessoa me deu motivo para falar mal dele? Paga quem falou, paga quem ouviu, paga quem deu o motivo. É forte. Alguém comprou e não te pagou. Você ficou irado com a pessoa. Você comenta isso com um terceiro. Peca você, peca o terceiro e paga o cidadão que não cumpriu com você. Então o prejuízo é gigantesco. O Lashon Hara é o pior. Não aceite falar de ninguém para você. Corra, corra, corra da fofoca. Segundo pecado que entra no tsarat: assassinato. Ah, pastor, esse eu não cometo, eu nunca dei facada e tiro em ninguém. Mas você já matou muita gente com palavras. Você já matou pessoas com atitudes. Você já matou pessoas dando as costas para ela, passando perto dela, ignorando ela. Assassinato, se eu for ler a lei do assassinato aqui para você, dentro do Talmud, dentro dos conceitos talmúdicos, nós vamos ficar 3 horas aqui falando de assassinato. Quando alguém morria na antiguidade, se ele estava debaixo de um andaime lá, construindo algo, naquela época eles estavam construindo lá as casas de pedra lá em Israel, há 1000, 2000 anos atrás, 3000 anos. Se uma ferramenta caísse lá de cima e batesse na cabeça de um parceiro lá embaixo, matasse ele,
e averiguar se escapou da mão, se ele deixou cair por descuido, por ser lambão, se ele deixou cair de propósito para machucar o próximo. Então a lei de assassinato, ela é gravíssima na Bíblia, gravíssima, e a punição dela também é gravíssima. Orgulho, soberba. O cidadão às vezes tem um carro melhor, uma casa melhor, isso pode subir para a cabeça dele, uma profissão às vezes, não sei, eu tô aleatório aqui. Deus pode ter proporcionado você ter uma herança, e por causa dessa herança, por causa das suas condições financeiras, você ser orgulhoso, você se achar mais poderoso que o seu irmão. Esse orgulho é um tsarat, ele gera lepra na sua alma, você é doente. Votos não cumpridos está no tsarat. O que é um voto não cumprido, Rosh? Eu vou dar um exemplo básico. Esses dias nós perguntamos, vou dar um exemplo fresco agora, recente. Ninguém cometeu esse erro não, só estou dando um exemplo. Quem pode doar bandeja de pêssar? Aí alguns irmãos levantaram a mão, nem sei mais, está marcado na listinha, mas não é esse o foco. Quem pode? Eu posso. A pessoa levanta a mão. Quando ela pronuncia, ou ela com um gesto levanta a mão, ela fez o quê? Um voto. Eu já vi gente falar assim: se Deus abrir uma porta para mim, eu vou ser dizimista. Ele fez um. Se um dia tiver uma empresa, eu vou ser ofertante e dizimista. Ele fez um. O voto não cumprido é um tsarat. Você quebrou o voto, entra na linhagem de tsarat. Isso aqui é talmúdico, isso aqui não é o Rosh. O Rosh fez uma dedução, eu não deduzo. Tem muitos rabinos assistindo a gente, eu não deduzo, não sou louco. Roubo, existem dezenas de maneiras de roubar, dezenas. Se eu tenho, como que eu posso dizer, se eu trabalho numa empresa que vende por quilo, um açougue, sei lá o que, eu vou lá e coloco 10 gramas a mais na balança, é o que? Roubo. Se eu vou fazer um acerto com alguém, a pessoa não fez o cálculo direito, eu posso estar vendendo tecido, o que for. Quanto deu? Na verdade deu 839,50. Não, deu 840. Quanto tinha dado? Foi 840? O que aconteceu com 50 centavos? Roubo. Então existem muitas formas de se roubar alguém. Nós que viemos de uma linhagem gentílica, nós já fomos criados com a mente corrompida, muitos de nós. Já levamos a coisa de qualquer jeito. O mais esperto é o que mais ganha. Você é espertão. Então toma cuidado com o seu dinheiro. Toma cuidado com o que você fala. Quem pode fazer o bem e não faz? É pecado. Você pode socorrer uma pessoa. A pessoa te pede um socorro. Você fala, não, você podia ter feito. Pecou, vai pagar. Mas vamos voltar aqui. Avareza. O que é avareza? Amor excessivo ao dinheiro. Você talvez era até dizimista, era até ofertante, mas de repente você se sentiu no direito de parar. Ou você dava alguma coisa para alguém, abençoava, dava cestas básicas. Aí você se reteve, fechou sua mão, parou de fazer. Não deixe a avareza tomar conta do seu coração. Está dentro de tsarat. Relações sexuais ilícitas. Gosta de sexo? Casa. Melhor forma de ter relação sexual é com matrimônio, contrato de casamento. Aí você pode ter relações quantas vezes você quiser, é lícito.
Se você fizer fora do contrato de matrimônio, é ilícito e causa tsarat. Vamos em frente? Vaikra capítulo 13, versículo 3. O Kohen, o sacerdote, examinará a ferida em sua pele. Se o pelo na ferida, o pelinho, se o pelinho aqui da pele tiver embranquecido e a ferida apresentar mais profundidade do que a pele, está mais profundo, não está superficial, ela já começou a corroer a pele, então trata-se de tsarat, é a doença da maledicência, é a doença da língua maldita. Depois do exame, o Kohen declarará também impuro. O que aconteceu com Yeshua? Yeshua chega num determinado ponto, 10 leprosos gritam de longe. Por que gritaram de longe? Porque era uma regra de quem tinha lepra, não podia aproximar de quem não tinha. Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Yeshua olhou para eles. Sabe como se identificava um leproso à distância? Ele tinha que usar trapos, ele era maltrapilho, as vestes eram rasgadas, era uma das formas de identificação de um leproso. Olhava para ele, estava com as vestimentas todas rasgadas. Yeshua olha de longe e tem 10 leprosos. Yeshua olha para eles e diz: vocês estão curados. Qual que é a próxima fala? Procurem o sacerdote, procura o Kohen. Vai lá e mostra a pele para ele. 9 saiu correndo. Não sei para onde foram. A Bíblia não mostra para onde eles foram. Mas a Bíblia mostra uma coisa aqui: que Yeshua não está preocupado com cura, porque a maioria das pessoas que chegam doentes nas igrejas são curadas, nunca mais voltam. Um voltou, prostrou-se diante de Yeshua e agradeceu a ele. Agradeceu. Aquele provavelmente foi na sinagoga mostrar para o Kohen. Então quando o Kohen olhava para o cidadão e falava assim, ó, aprofundou, o pelo ficou branco, o pelo branco é sinal de tsarat, você está tamei, você está impuro, você está contaminado, você não está limpo. Vamos entender um pouco melhor isso aqui. Vaikra 13:4 diz: se a mancha brilhante em sua pele for branca, mas não apresentar mais profundidade do que a pele, e o pelo não tiver embranquecido, só a pele está branca, mas o pelinho não está branco. A ferida se mantiver com a aparência anterior e não tiver aumentado sobre a pele, manteve, o pelinho não embranqueceu. Aí o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias, como se fosse um castigo. Mas nós aprendemos aqui, lá no Shemini, que eu expliquei há 2 semanas atrás, que os números, eles são o quê? Ciclos. O 7, por exemplo, ciclo. Então o que acontece? Ele o isolará por quantos dias? Porque a pessoa tem que entrar não é círculo não, é ciclo. 7 dias para se purificar. O que eles faziam? Você não pode participar da comunidade por 7 dias, se afaste da comunidade, daqui 7 dias o sacerdote faz uma nova análise, ele fazendo uma nova análise, ele libera você para voltar a participar da comunidade. Se os pastores hoje afastassem os fofoqueiros por 7 dias, eu acho que tinha que ser informatizada a igreja.
Não tinha caderno para escrever tanto nome assim e ficar controlando quem entra e quem sai. Não é de rir, não, é uma desgraça. Tinha que fazer código de barras, leitura. Passa aí o scanner. Falta 2 dias para vencer o seu. Fica lá fora. Opa, já venceu, pode vir para a sinagoga. Misericórdia, gente. Era essa a regra daquela época. 7 dias você não põe o pé aqui, você está afastado. Vença esse ciclo, aí você volta a congregar. Olha, porque falou mal de alguém. Aí vai Vaikra 13:4 diz assim: no 7º dia, o Kohen o examinará outra vez. Eu não falei que tinha que voltar no Kohen? Se a ferida tiver encolhido, sem se estender sobre a pele, o Kohen o declarará puro. Ó, o fofoqueiro começou a sarar. Trata-se apenas de uma casca de ferida. Por isso, ele lavará suas roupas e será puro. Lavar roupas está em Apocalipse. Já já nós vamos ler para finalizar. Existe toda uma tradição aí de mikvê, de imersão, que tudo isso está tudo englobado e nunca foi removido das escrituras. Então, se a mancha parou de crescer, o pelinho da pele não embranqueceu, significa que o fofoqueiro está quase bom. E você quer uma tortura maior para um fofoqueiro que isolar ele 7 dias? Pensa. Eu queria tanto falar de alguém, vidinha triste, eu estou aqui sozinho. Se por menos um tucano podia descer aqui perto para eu falar para ele. Estou indignado com o João, queria falar para ele do João. É um castigo muito grande para um fofoqueiro ficar 7 dias fora do arraial. Ele até morde na língua, coça. Aí ele volta para o acampamento. Como é que ele volta? Não posso falar, porque se eu falar eu vou mais 7 dias, não posso falar. Então ele vai se tratando, ele vai se curando. Mas aqui na Beit nós não temos scanner, ainda não temos esse controle de fidelidade. Então os que falam mal do seu próximo ainda continuam no arraial, tá bom? Porque não tem jeito de tirar por 7 dias. Vamos lá. Vaikra 14:3. E o Kohen sairá do acampamento e a examinará ali. E se ele vier com as feridas da pessoa afligida, e se ele vir que as feridas da pessoa afligida com tzarat foram curadas, olha, o camarada superou, ele venceu a tzarat e ele está pronto para começar novamente. Olha lá, do que nós estamos falando? Nós falamos de avareza, de roubo, de assassinato, mas o principal mal do tzarat é a linguarudos. Gostam de falar do seu irmãozinho, certo? Agora presta atenção, que legal para nós terminarmos. Vaikra Levítico 14:4. Aí Deus deu uma ordem. Presta atenção agora que você vai aprender legal. Isso é lindo. Isso é o Sod, é os segredos da Bíblia. Eu vou te mostrar agora o segredo das Escrituras. Vaikra 14:4 diz: o Kohen, o sacerdote, ordenará que 2 pássaros vivos e puros sejam pegos para a purificação da pessoa, além de uma madeira de cedro e tecido escarlate e folhas de sopo. O Kohen pedia 4 itens: me traga um tecido vermelho, escarlate, me traga folhas de sopo, me traga aqui um pedaço de madeira de cedro e me traga 2 passarinhos. Traz para mim. E o leproso aqui do lado. Vamos quebrar essa maldição. Graças a Deus, não precisa mais cumprir esse mandamento, essa mitzvah. Senão não existia mais passarinho. Já tinha sido extinguido quanto é espécie de pássaro.
Se matar 2 pássaros para cada fofoqueiro, extinguir os periquitos, os papagaios, os tucanos, os canarinhos, acabou com tudo. Aí ia matar até os urubu. Então, ele pediu 4 itens. Por que que ele pediu madeira de cedro, 2 pássaros vivos, tecido de escarlate e folhas de isopo? Por quê? Vamos entender agora? Olha que lindo. Olha que lindo que é a Bíblia. Ordenará que 2 pássaros vivos e puros sejam pegos para a purificação da pessoa, além da madeira de cedro, tecido escarlate e das folhas de isopo. A madeira de cedro é porque é uma árvore alta. O cedro do Líbano, ele cresce muito, ele é alto. Ele simboliza a sua e a minha soberba. Então traga a madeira aqui para representar a soberba desse cidadão. Nós vamos extinguir com a soberba dele agora. Traga aí o tecido escarlate vermelho para representar o sangue do Machia, o sangue redentor que um dia será derramado. Traga aí, porque naquela época não tinha sido ainda, que já foi. Traga aí o isopo. O isopo é um antisséptico. Vamos banhar de isopo aí. Traga o pássaro e vamos matar um pássaro. Dos 2 vivos, um nós matamos. Porque o preço do pecado é a morte. Mas um dos pássaros, eu quero que vocês soltem ele vivo. Porque está dizendo o seguinte: matamos o pássaro. Esse homem, essa mulher que passou pelo tsarat, pela língua maldita, pela maledicência, ele desceu à morte, ele morreu perante Deus, mas ele está ressuscitando para uma nova vida. Quando soltava o pássaro, era o símbolo que aquela pessoa estava ressuscitando para Deus. É bonito, é lindo, é lindo. As regras do tsarat, a reversão do processo é lindo. O tsarat em si é muito feio, mas a reversão é fantástica. Aí você vai lá em Salmos, capítulo 51, versículo 9, em Terrilim, está escrito assim: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Por que o isopo? O antisséptico. O antisséptico mata o quê? Bactérias. E bactéria simboliza o quê? Pecado. Quem gera a doença não é a bactéria? Quem gera o tsarat? É o pecado. Ok? Isso é muito bonito. Só que nós temos que evitar o tsarat, para não ter que entrar no processo de cura, porque nós vamos pagar um preço muito alto. É semente lançada. E nós terminamos aqui, ó. Levítico 13:5 diz assim: no 7º dia o correio examinará outra vez, e se a ferida tiver encolhido, sem se estender sobre a pele, o correio declarará puro. Trata-se apenas de uma casca de ferida. Por isso ele lavará suas roupas e será. Isso lá no 4º livro da Bíblia, lá em Vaikra, 3º, né, perdão. Lá no 3º livro da Bíblia está falando para lavar as vestes, para ficar o quê? Puro. Em Apocalipse 22:14 diz assim: quão abençoados são os que lavaram suas vestes e assim têm o direito de comer da árvore da vida e entrar pelos portões da cidade. Só vai entrar pelos portões quem passou pelo mikvê, quem passou pelo banho, pela imersão, quem lavou as suas vestes. Agora lá em cima está dizendo, no 7º dia. 7º dia faz menção ao que também? Você só vai entrar para o milênio se você cuidar da sua tsarat hoje. Se você tem o hábito de falar de alguém, pare de falar.
Se você tem o hábito de expressar seu ódio por alguém, pare de expressar com palavras, porque você não vai entrar para o milênio se você estiver sobrecarregado de tsarat, de metsorá. Então você tem que eliminar isso da sua vida. Pare de falar do seu próximo. A porção dessa semana está ensinando você a ter uma boca sagrada. Quando você tocou na Torá ali e colocou na boca, você disse: eu estou santificando os meus lábios. Santifique os seus lábios. Nós estamos a uma semana de Pêssar. Pêssar usa um pãozinho, que é aquele pão que a gente usa aqui, é o matzá, que é batido e assado em 8 minutos. O matzá não pode ter fermento, porque o fermento contamina a massa e ela incha. Por que na festa de Pêssar não usa pão fermentado? Porque está dizendo para você e para mim, Deus está te preparando uma semana antes de Pêssar. Cuidado com o metsorá, cuidado com o tsará, porque você tem que entrar na semana de Pêssar purificado. O seu pão não pode estar fermentado, não pode ter pecado, não pode ter fermento na sua vida nessa semana de Pêssar. Você tem que entrar na semana preparado para santificação, uma semana de santificação. Pêssar é uma semana de santificação, são 2 semanas, amém? Louvado seja o Santo de Israel, o Todo-Poderoso, o Magnífico, o Excelentíssimo Senhor, que é o qual nós amamos, servimos, e nós o adoramos em todos os aspectos, porque Ele é Hashem, é o Criador dos céus e da terra. Eu creio que através da palavra que nós temos ministrado aqui, casamentos serão restaurados, vidas serão restauradas, saúde será restaurada, empresas serão restauradas, empregos serão restaurados, famílias serão restauradas, a sua casa será restaurada e será uma bênção na presença do Senhor. E que nessas 2 semanas de Pêssar você já tenha eliminado todo o fermento, toda a bactéria, todo o vírus, todo o metzarot, todo o tsarat, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Eu vos abençoe em nome de Yeshua. Amém.